Está começando mais um episódio do Relaciocinando, o podcast do projeto Relaciocinar, feito de gente que gosta de gente. Aqui falamos sobre comunicação corporativa, humanização do ambiente de trabalho, relacionamentos interpessoais com pessoas que trabalham todos os dias pensando em pessoas. Meu nome é Felipe dos Santos, sou publicitário, designer gráfico e um grande apaixonado da comunicação interna e da gestão de pessoas. Vem tomar esse café com a gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que não importa o horário está acompanhando mais um episódio do podcast Relaciocinando, lugar onde a gente se preocupa com gente, lugar onde a gente fala de gente, lugar onde todos os temas que permeiam o universo de quem trabalha para pessoas e com pessoas dá voz para quem precisa falar. E como dizia o comediante Afonso Padilha, se você não tem ou acha que não existe um grupo de WhatsApp na sua empresa, então, talvez você seja o único que não está lá. Mas brincadeiras à parte, até porque eu odiaria descobrir que lá na Arte pela Arte o pessoal tem um WhatsApp e eu não estou presente lá, né? Aliás, um abraço para todo o pessoal dos meus parceiros, Diego, Bruno, Elaine. Se vocês tiverem feito um WhatsApp e eu não estiver lá, ai. Hoje eu tô com uma das pessoas com quem eu me sinto mais à vontade para conversar sobre esse assunto. Uma pessoa que vem de anos e anos de muita troca, de muito compartilhamento. Mais ou menos 7 anos atrás, eu conheci a Daniele Lopes, que está aqui hoje. Eu agradeço a sua presença por estar aqui hoje. Eu que te agradeço pelo convite, é uma honra. Imagina. 7 anos atrás, mais ou menos, eu era apenas um fundador de um coworking e tendo que desempenhar alguns outros papéis como freelancer de design gráfico, eu fui chamado para tentar munir ali, suprir a necessidade de design gráfico para o lançamento de uma empresa que prometia vir revolucionar o universo dos pontos e das recompensas, a Livelo. Ali ela ainda estava nascendo, ali ela ainda estava sendo implementada, e desde daquela época muita gente bacana passou lá por dentro. Um beijo para a Adriana, que me levou para esse universo compartilhado. Mas você, Dani, é uma pessoa que vem acompanhando todo esse processo junto comigo. Eu acho que a gente pode dizer que já viu entradas e saídas de presidentes lá dentro, de pessoas, de colaboradores e etc. E é uma honra para mim pensar que a Arte pela Arte ela conseguiu acompanhar essa história toda da Livelo. Dani, você é formada em psicologia pela Universidade de Minas Gerais. Tem aí mais de 15 anos em recursos humanos, áreas como desenvolvimento humano, atração de talentos, clima organizacional, planejamento estratégico. Passou também por empresas como Natura, Votorantim, TAM, Falcone e agora está na Livelo desempenhando esse papel aí de pessoas, planejamento estratégico e projetos. É isso, né? É isso, diretora, Fê. Superintendente, qual que é o... Estou como diretora. Está como diretora, muito bom. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você, até para a gente abrir esse episódio, é: qual que é a sua definição de um ambiente onde existe um relacionamento saudável entre os colaboradores? A primeira coisa que eu queria falar é que certamente tem um grupo de WhatsApp sem você. Eu já me acostumei com o fato de que a minha equipe, que eu tenho um grupo de WhatsApp com as minhas diretas, que eu tenho um grupo de WhatsApp com os times e que eles têm outros grupos de WhatsApp nos quais eu não estou. Sem a Dani. Então, assim, esteja acostumado com isso, Fê. Acho que quando a gente assume posições de liderança, faz parte. E eu acho que ter esse ambiente saudável, eu acho que faz parte da gente, como líder, entender também. Né? Verdade. Mas vamos lá. Acho que tem uma das coisas que eu mais acredito e que, para mim, é base de construir esse tipo de ambiente é ter um espaço, construir um espaço onde as pessoas possam ser elas mesmas. Né? Eu acho que a gente tinha, no passado, uma visão em que as pessoas se falava muito em você tem que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional, né? Qual é a sua persona profissional, né? E eu acho que a gente vem construindo... e eu acho que a
pandemia derrubou para sempre esses muros entre o ambiente, a casa e o trabalho, a partir do momento em que as pessoas passaram, muitas pessoas, né, tiveram oportunidade, passaram a trabalhar 100% remoto e muitas nunca mais voltaram, né, para o presencial e nunca mais voltarão para o presencial, que é aquele ambiente onde eu posso ser eu mesmo, né, onde eu estou integral. Construir esse espaço em que as pessoas têm liberdade para se expressar, para compartilhar suas ideias, né, para serem quem elas são, né, para estarem presentes, inclusive com o dress code, né, com o que elas se sentem confortáveis. Esse, para mim, é um ambiente saudável para se trabalhar. Muito bom. Em todo episódio, início de episódio, eu convido a pessoa para tomar um café comigo ou uma água. E aqui nós temos algumas canecas que estão disponibilizadas na bandeja, com algumas frases que são do dia a dia da gente. E eu vou pedir para você escolher uma delas. Eu vou, para quem está ouvindo a gente no Spotify, falar quais são as frases que nós temos aqui. Entrego, confio, dou uma surtada e agradeço. Lute como um boleto, porque os boletos sempre vencem. Aguarde, instalando a minha paciência, e aí não foi possível. Temos, o golpe tá aí, cai quem quer. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. E as pessoas andam muito chatas, você não, você sempre foi. Vou pedir para você escolher uma delas. Ai, muito maravilhosos, assim. Nossa, tô muito na dúvida entre algumas, mas eu acho que nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. Nunca foi sorte, sempre foi trabalho duro. Essa daí. Essa me representa. Por que te representa essa? Ai, Fê, acho que essa representa a minha trajetória inteira. Acho que essa tem a ver comigo desde a minha vida acadêmica, desde a minha vida no trabalho, assim. Eu acredito muito na dedicação, assim, né? Na gente buscar ser a nossa melhor versão, né? Acho que às vezes a gente conta com a sorte, às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa. Às vezes, muitas vezes, sim. Verdade, né? Eu falo que, por exemplo, hoje, né, vou fazer agora em março, eu faço 8 anos na Livelo. E aí aqui eu posso começar agradecendo a pessoa que me apresentou essa oportunidade, né? E aí, a pessoa que me apresentou essa oportunidade foi uma pessoa que trabalhou comigo na TAM Linhas Aéreas, né? Começamos a trabalhar na TAM Linhas Aéreas no mesmo dia, que é a Soraya Bade, que é diretora de Gente e Transformação na Alelo. Beijo. Obrigada, amiga. Virou uma amiga. E ela, então, eu estava, né, no lugar certo, na hora certa, naquele dia, naquela integração ali, começando a trabalhar com essa pessoa que anos depois veio me apresentar essa oportunidade. Que baita sorte, que baita oportunidade. Mas eu tô lá nesses últimos 8 anos, e acho que entregando aí, fazendo por muito trabalho duro, assim, né? Acho que não é aquela coisa de acreditar, né? Não é aquela coisa talvez de uma outra geração, da questão do workaholic, não que particularmente eu também não tenha que admitir que eu não seja um pouco, ou muito, mas não é isso que eu espero das pessoas, né? Então, aí eu acho que cada um com o teu estilo. Mas eu acho que tem a ver comigo, né? Eu acho que tem muitas vezes da gente estar no lugar certo, na hora certa, mas tem muito de acreditar em ser a sua melhor versão, buscar autodesenvolvimento, buscar autoconhecimento, né? Work hard, mas play hard também. Então, é isso. É isso, Fê. E eu acho que é um pouco disso, né? Acho que tem gente que acredita naquilo que precisa acreditar para que as coisas funcionem, ela consiga andar para frente, literalmente, né? Tem gente que vai dizer que é o destino, tem gente que vai dizer que é a mística toda envolvida da sorte, da oportunidade, que nada é por acaso. Eu acredito que nada é por acaso, mas se a gente for parar para pensar e falar, poxa, eu estava na sorte daquela pessoa me chamar para essa oportunidade. Mas você consegue lembrar quando foi que você gerou essa conexão com ela, que você impressionou ela a ponto dela se admirar e olhar e falar,
vou chamar a Dani para isso, e provavelmente essa sorte tem endereço, né? Então, eu acho que é uma coisa muito louca se a gente parar para analisar de forma racional, dá, mas se a gente parar para analisar de forma emocional, mística, astrológica, também dá. E aquilo que, né, você falou, ser você mesmo, né, que vai levar você à frente. Você falou sobre ser a sua melhor versão, procurar se desenvolver, e a minha próxima pergunta era justamente sobre isso. É, como é que o líder hoje ele vai conseguir fazer? Porque ele não é obrigado a ser aquele líder boa praça, aquele líder super extrovertido, aquele líder que se dá super bem com pessoas para poder ser líder de verdade. Ele pode ter todos os tipos de perfis, ainda assim conseguir desenvolver uma liderança. E como todo tipo de comportamento, querendo ou não, é uma competência que você pode desenvolver, como é que você acredita hoje que se um líder ele não é exatamente aquela pessoa que é super sociável, ainda assim ele consegue ser uma pessoa que lida com pessoas, que ele consegue ser colaborativo e não delegativo? Como é que você vê essa preparação de um líder para ele realmente se relacionar legal com as pessoas? Perfeito, ótimo, nossa. E a gente tem N exemplos, Frei, assim, nossa, eu tenho N exemplos de pessoas com quem eu já trabalhei ou trabalho, e trabalho ainda, que inclusive não acreditavam que seriam bons líderes, porque não se viam com um perfil extrovertido, ou, né, falavam assim, eu não sou esse showman comunicativo, enfim. Showman. E eu acho que, muito pelo contrário, não necessariamente, né? Você precisa ter um perfil extrovertido para ocupar uma posição de liderança, né? Mas você precisa necessariamente, para ocupar uma posição de liderança, querer trabalhar no desenvolvimento das pessoas. Querer investir bastante. Acho que o principal, né? Quando a gente fala, e aí tem uma teoria, né, e que eu gosto bastante, a gente usa ela bastante na Livelo para trabalhar o desenvolvimento da liderança, que é o pipeline de liderança do Rancharan. E quando a gente fala da primeira passagem de pipeline numa carreira de gestão, que é do contribuidor individual para o líder de equipe, a maior dificuldade nessa transição é você aprender como contribuidor de individual, o teu resultado, ele depende exclusivamente, claro, de uma série de fatores, mas da energia que você vai empregar em realizar as tuas entregas. Certo. Né? Você tem ali as suas prioridades, em estabelecer prioridades e realizar bem, de acordo com o teu conhecimento técnico, enfim, e executar aquilo. Passou para uma posição de liderança, entregar um bom resultado é entregar um bom resultado através das pessoas. E o que a gente vê nessa transição de papel é o líder com muita dificuldade, principalmente no processo de delegação e de desenvolvimento das pessoas. Ele ainda gasta muito, ele ainda quer gastar muito tempo ele mesmo fazendo. Né? Em vez de dar direcionamento, em vez de desenvolver, as pessoas, às vezes, fazem uma entrega abaixo do esperado, em vez de ensinar, de dar um feedback adequado, de ter uma conversa de alinhamento de expectativas e de direcionamento e depois de correção de rota. Ele prefere ele pegar e corrigir aquilo e ele mesmo fazer porque ele conhece, porque é mais fácil ele fazer, porque ele vai gastar menos tempo, né? E não é por aí. Oh, meu Deus, que eu me vejo tanto nisso. Porque entregar resultado é entregar resultado através das pessoas. Você é líder agora. E assim, a gente às vezes fala, eu brinco muito às vezes para as pessoas que estão passando pela transição e querem muito ser promovidos, eu falo, cuidado com o que você deseja. Porque depois que você é promovido, às vezes tem uma... E eu brinco com as business partners, né, as parceiras de negócio dos times, e às vezes eu falo assim, pergunta para uma pessoa que está em dúvida se ela quer seguir carreira de gestão ou carreira técnica, ela acorda de manhã, o que ela gosta mais de fazer? Porque se o que ela gosta mais de fazer é cair de boca numa lista de tarefa complexa, empregar conhecimento técnico, e principalmente se ela quer se especializar num conhecimento técnico, e se ela gosta de resolver problemas complexos, às vezes é carreira técnica que ela quer. E a gente, inclusive, desenhou carreira técnica na Livelo para ter possibilidade das pessoas progredirem na carreira, inclusive financeiramente, sem terem... Porque a pessoa acha que para crescer financeiramente, ela tem que virar gestora, e não é por aí. Né? Porque o cara, para
para virar gestor e passar a superar essas dificuldades da transição de pipeline, ele tem que acordar de manhã e querer gostar de falar com pessoas, né? Dar direcionamento. E dar direcionamento não é falar, desenhar, né? Às vezes a gente... aquele meme, né? Quer que eu desenhe? Não é por aí, não é desenhar. Porque se você ficar desenhando também, você não está desafiando as pessoas adequadamente, né? Então, assim, é direcionar e desafiar, dando autonomia de acordo... Porque a autonomia que tem o estagiário, um especialista, é completamente diferente, né? Então, é dar direcionamento, alinhar quais são as expectativas de acordo com o nível de senioridade daquela pessoa, dizer o que é esperado, dar a visão de futuro e combinar quais são os checkpoints que você vai fazer de acompanhamento, né? Desenvolver é desafiar. Então, assim, eu te direciono, te dou uma visão de futuro, te falo uma entrega. Aí a pessoa fala assim, mas como que eu faço? Como que você acha que a gente pode resolver esse problema? Porque se o colaborador toda hora te traz um problema e você dá a resposta, você está desenvolvendo? Exatamente. Não está. Né? Então, assim, como que você acha que a gente pode resolver? E aí você vai desenvolvendo, vai desafiando. E eu acho que, assim, vai desenvolvendo delegação, vai distribuindo atividades. Que eu estava brincando, essa caneca entrego confio, dou uma surtada e agradeço. É bem esse pipeline de liderança. Ó. Eu começaria com direciono, entrego, confio, dou uma surtada, né? Respiro, e depois agradeço quando vê coisa boa. E se não ficou tão bom, dá um feedback, direciona de novo e vamos lá. E você vê, tudo isso não passa por extroversão. Muito bem. Nada tem a ver com extroversão, mas tem a ver com querer trabalhar com gente. Com gente. E aí, como esse episódio ele basicamente vai falar sobre relacionamento, a última palavra que você usou agora, que foi feedback, é a minha próxima pergunta para você. Porque isso, aliás, já era uma coisa que eu queria conversar com você desde lá de trás, quando a gente ainda tinha o Vamos Tomar um Café, daquela época que faz... Eu lembro que eu fui ver no Instagram, faz mais ou menos 3 anos que eu fiz aquela proposta pra gente bater um papo e ela tá acontecendo agora aqui, né? Bom, eu sou do tipo que fala nada acontece por acaso, eu acho que era pra ser no podcast mesmo, esse projeto que tá sendo tão bacana de tocar. A cultura do feedback dentro da empresa, e eu realmente acredito que ela seja uma cultura, né? Porque ela não deve ser exatamente uma coisa que ela simplesmente acontece. O simples fato de uma pessoa virar para outra e perguntar e querer conversar não é exatamente uma cultura de feedback. Isso precisa ser construído, né? Até para entender todos os pontos disso. Como que isso pode ajudar a promover um ambiente ainda mais eficiente, um ambiente de relacionamentos ainda melhores? Como que você vê hoje a importância dessa cultura do feedback sendo implementada dentro da empresa? Perfeito. Olha, Fede, tem alguns pontos sobre cultura de feedback, né? E aí a gente volta lá no ambiente em que as pessoas têm liberdade de ser elas mesmas, né? Porque quanto mais liberdade de ser elas mesmas as pessoas têm, mais liberdade elas têm, inclusive, de pedir feedback e pedir feedback não só para o gestor, mas para pares, para pessoas de outras áreas, mas também de dar feedback para o gestor, para pares, para pessoas de outras áreas, né? E isso fomenta e facilita muito a implantação de uma cultura de feedback. Quando eu trabalho também incentivando a autonomia adequada, de acordo com a senioridade que a gente estava comentando agora, que é papel da liderança trabalhar, isso também ajuda muito a implantar uma cultura de feedback, porque quando eu vou dar um feedback de acordo com a autonomia que a pessoa tem, fica muito mais fácil de entender e de receber, então é muito bom de trabalhar a cultura de feedback. Mas é crucial. Eu acho que assim, se eu quero ter uma cultura de alta performance, se eu quero trabalhar alta performance dentro da empresa, né, é fundamental que eu trabalhe feedback no dia a dia de forma fluida. E não dá para ser feedback uma vez por ano, feedback trimestral. Feedback no dia a dia. No dia a dia. Né? Então, assim, é de dia a dia. E, assim, feedback não precisa necessariamente... Às vezes, é importante que ele necessariamente seja uma reunião estruturada, né? O que eu acho que sempre tem que ser baseado em fatos e dados e não em julgamento que rotule as pessoas, né? Então, eu acho que, assim, o feedback tem que ser baseado num fato observado, né? Então, isso aconteceu,
né? Então, assim, a apresentação que foi feita, ou a conduta que foi apresentada, né? Ou não, em vez de rotular, você é ansioso. Isso é um rótulo que eu estou atribuindo à pessoa. Isso não contribui em nada para o desenvolvimento dela, né? Então, eu te rotulei, não te dei um feedback. Isso é completamente diferente, né? Então, então, ele é muito importante que, às vezes, a gente vai fazer uma conversa super estruturada de feedback, onde eu posso abordar vários aspectos de forma mais profunda, trazendo mais de um exemplo, às vezes, sobre um comportamento específico ou uma habilidade específica que a gente quer trabalhar, ou pode ser específico de uma apresentação que a gente está conduzindo. Então, estamos preparando um material que a gente vai apresentar para uma reunião ou para a empresa inteira. E aí a gente está fazendo ali uma simulação. E aí preparou o material, e aí o feedback pode ser pontual. Olha, estou achando que o material está com os slides um pouco poluídos aqui. Talvez isso vai fazer a gente perder a audiência. Ou acho que esse tema deveria ser mais focado em a gente falar de uma forma um pouco mais positiva, e a gente está trazendo aqui um viés mais negativo. Ou a gente deveria falar mais desse aspecto, e eu estou sentindo que no teu speech, no teu discurso, você está trazendo essas palavras que não reforçam isso. E às vezes é uma coisa simples. Isso é um feedback. Porque isso contribui para que a pessoa melhore aquilo com que ela está trabalhando na hora. E isso é cultura de feedback. Porque eu não estou esperando acabar, passou, né? Então, assim, você fez a apresentação, foi muito bom na hora. Olha, foi muito bom, mas foi muito bom por isso. Porque você prendeu a audiência, porque o resultado foi positivo, porque as pessoas trouxeram contribuições positivas, porque dessa reunião conseguimos sair com um plano de ação efetivo, né? Ou não foi positivo, porque você viu as pessoas se desconectaram, acho que faltou a gente fazer isso, aquilo. Então, assim, e aí a importância se eu estou querendo corrigir rota, tem que ser pontual. Aconteceu, a gente faz, né? Às vezes, é importante ser mais estruturado. Agora, o que eu gosto muito em feedback é trabalhar não só feedback, isso é uma coisa que a gente tem falado muito na Livelo, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer também, particularmente, que é feed forward. Okay. Que é ter um olhar, porque às vezes o feedback, ele está muito olhando para trás, para o que já aconteceu, né? É meio que ele olha o leite derramado. E o feed forward, ele tem um olhar mais para o futuro, né? E eu gosto muito dessa dinâmica de trabalhar te desafiando com o que a gente tem oportunidade de construir e de desenvolver, de trabalhar o teu feedback com esse olhar do desafio, de como que a gente pode complementar, entregar indo além. Então, eu acho que esse desafio do feed forward é uma coisa que eu deixo de pitada, assim, que eu acho que, claro, você não faz feed forward sem ter o mínimo de feedback. Sim. Mas um feed forwardzinho, para mim, é uma pitada que eu dou, porque eu acho que é uma forma com que eu gosto muito, né, de quando a gente constrói o feedback, de olhar e falar assim, mas a gente podia se desafiar nisso. E aí, para se desafiar nisso, a gente pode ter a oportunidade de desenvolver esse atributo, né? Então, de fazer esse desafio de um olhar um pouco mais à frente. E a Dani, psicóloga, agora, inclusive, vai poder ajudar a responder essa. Eu acredito que boa parte do feedback que você entrega para um colaborador nem sempre vai ser sobre aquele projeto que foi feito, sobre aquela técnica que ela utilizou ou um erro que foi aplicado em algum tipo de condução do trabalho, mas também, às vezes, algum tipo de feedback relacional. Afinal de contas, todos os santos dias aquelas pessoas estão vivendo juntas, elas precisam lidar ali umas com as outras, no mínimo no nível da tolerância, do respeito. E a gente sabe que, às vezes, desentendimentos acontecem e, às vezes, em prol do bom andamento da coisa, da boa condução da gestão, a gente vai precisar sentar com essa pessoa e fazer um feedback sobre como é o relacionamento dela com alguém, etc. E eu acredito que isso seja uma das tarefas mais difíceis na hora de se implantar um feedback, justamente porque
Isso acaba ativando nas pessoas alguns mecanismos de defesa, porque é como você falou agora há pouco, né? Olha, eu não posso falar para a pessoa que ela é ansiosa, porque eu estou rotulando ela. Mas quando a gente fala alguma coisa sobre relacionamento com as pessoas, elas tendem a também levantar algumas guardas e falar, não, peraí, como que você está falando para mim que eu não me dou bem com tal pessoa? É a tal pessoa que não se dá bem comigo, eu não tenho nada a ver com isso, ou então é o meu gestor que deveria ter visto isso e etc. Porque é quase uma conversa de mãe para filho, né? Você fala assim, olha, poxa, o coleguinha, ó, tipo, se vocês se entenderem vai ser melhor, né? Como que a Dani, até a Dani psicóloga, a Dani diretora, falaria para um líder que tá passando por esse perrengue agora, tipo, eu preciso sentar e conversar sobre o relacionamento com o meu colaborador? É bem, assim, acho que é sem dúvida todos passamos, Fê, tenho certeza que você também, Sim. né? E eu acho que aí, como uma pessoa que cuida, né, de pessoas, acho que eu já lido com isso, assim, diariamente, né? Então, acho que a gente já tratei desse tema e trato desse tema de feedbacks de relacionamento com o meu próprio time, com outras áreas, entre gestores de outras equipes, né? E aí, assim, acho que a primeira coisa é que, assim, acho que a primeira coisa que eu faço não é de mãe para filho. Uhum. Porque o que eu acho que, assim, o que eu sempre trato é que, assim, acho que a gente está acho que no ambiente de trabalho, que a gente tem que prezar primeiro é pelo respeito, né? A gente tem que ter relações que são respeitosas. Se as pessoas desenvolvem laços de amizade, excelente. Mas se elas não desenvolvem laços de amizade, né, a gente preza para que elas desenvolvam laços de respeito e confiança de trabalho, Ninguém né? precisa se dar bem com todo mundo para trabalhar e Pra, produzir. eu acho assim, para que você confie e trabalhe junto, você não precisa ser amigo. Você não precisa. É que as pessoas. Eu acho que isso também vai muito da nossa cultura do brasileiro, né? Eu acho que às vezes, para poder para produzir bem, eu tenho que ser amigo, tudo precisa ser muito bom. E eu acho que não necessariamente. Né? E às vezes pessoas que são muito amigas, às vezes nem trabalham tão bem juntas assim, né? Então, a primeira coisa é isso, né? É tentar discutir como que a gente vai fazer relações de confiança que são produtivas, né? E muitas vezes, quando a gente vê problemas de relacionamento, tá muito na... Acho que as pessoas têm dificuldade de ver a beleza da complementaridade, né? Às vezes as pessoas têm... Narciso acha feio que não é espelho, Uhum. né? Então, a gente às vezes tem muita dificuldade de relacionamento com pessoas que têm perfis diferentes do nosso. E às vezes essa pessoa tem um perfil complementar que pode agregar pra caramba, porque ela tem uma visão diferente. Então, quando eu tenho o desafio de trazer feedbacks de relacionamento que tem um fundo muito pautado, quando eu vejo que está voltado a uma questão de eu não consigo me entender com essa pessoa porque ela pensa diferente de mim, eu tento trazer muito essa questão da complementaridade. Como que a gente pode, ouvindo o diferente, tanto que a gente pode aprender e, com isso, evoluir, capturar melhores sinergias, entregar um melhor resultado, inovar. A gente não fala tanto na diversidade e na inclusão, que com isso a gente inova Sim. mais. A diversidade de pensamento é a mesma coisa. E, às vezes, o relacionamento está calcado nisso, né? Então, eu trato muito nesse aspecto, Fê. Agora, as pessoas precisam aprender também, às vezes, a parar de escalar o problema de relacionamento que elas têm. Então, uma outra coisa, quando as pessoas começam a trazer muito problema de relacionamento para o líder, que eu sempre provoco mas você já conversou com a pessoa? Vocês já se conversaram? Porque, assim, nunca ache que é só uma pessoa que está te reclamando do relacionamento com o outro. Os dois estão reclamando. Então, assim, tudo bem. Vocês já conversaram? Então, eu também tento promover essa conversa entre as pessoas, né? E, às vezes, você pode entrar como mediador dessa conversa, né? De tentar entender, de aparar as arestas, de incentivar que essas pessoas tenham uma conversa aberta, de feedback do que incomoda. Porque, às vezes, tá
tá lá atrás, numa bobagem que fulano fez ou falou, num negocinho assim, desse tamaninho que desencadeou a construção de uma imagem, de uma percepção que foi crescendo, né? De que você não reconhece o meu trabalho, ou de que você tem uma visão inferior sobre a forma, sobre as minhas entregas, ou sobre o que o meu time representa, ou sobre isso, ou sobre aquilo. Então, eu incentivo muito isso, assim, sabe? Que tanto para as pessoas do meu time, quanto para os gestores de outras áreas com quem eu discuto muito isso. Olha, tenha uma conversa franca, né? Abra o que incomoda, né? Dê um feedback. Olha, quando isso acontecer, o que a gente precisa para construir uma relação de confiança aqui? Porque o que a gente precisa é ver a beleza da complementaridade e entregar o melhor resultado para a companhia. Porque se a gente continuar com esse atrito de comunicação e relacionamento, é ruim para todo mundo. Fica ruim para o clima, fica improdutivo para as pessoas. Né? Então, eu trabalho muito nesse ponto, Fê. E, às vezes, e a última coisa que eu falo é sempre o seguinte: galera, vai na bola. O que é ir na bola? Ir na bola, às vezes, é discutir o processo. Porque as pessoas estão muito preocupadas em ir no sintoma, na picuinha. Não. Isso é... Se a gente discutir o processo, o que está dando problema, muitas vezes eu limpo a aresta do que é o ruído da comunicação que gera o atrito do relacionamento e consigo resolver alguns problemas e, com isso, também, o relacionamento vai melhorando. Porque, às vezes, a coisa está tão atritada que as pessoas não conseguem ter essa conversa que eu falei, de feedback, de ter de sentar e ter uma conversa franca. E aí, nessa hora, eu falo assim, então tá bom. Se está tão ruim assim, vamos falar do processo, vamos tentar limpar a aresta do que está muito ruim, porque às vezes a gente consegue com isso evoluir com algumas entregas e o relacionamento vai melhorando. Mas já tive situações bem desagradáveis e às vezes a gente chega no ponto de ter que tomar decisões difíceis, Fê. Também acontece. E aí é a escolha de ser gestor. Né? Escolher ser gestor é escolher uma posição muito delicada. Se você escolheu ser gestor, você tem que saber que você não vai agradar todo mundo. Né? E muitas vezes o que eu falo para o time é: cuidado com toda hora você ficar levando as coisas para o gestor para tomar decisão, porque uma hora o gestor vai dizer assim, eu vou tomar uma decisão. E a decisão pode não agradar as pessoas. Definitivamente não vai agradar alguém. E, às vezes, numa questão de relacionamento atritado, é isso que acontece. Então, assim, não é um tema fácil mesmo, não, Fê. Não é, te coloquei numa enrascada gigante aqui no... Um feedback de relacionamento, né? Mas, assim, eu acho que tem muito que se recuperar, né? E que o caminho, para mim, sempre passa muito por esse, assim, por trabalhar conversas francas, né? Por buscar resgatar a relação de confiança. Eu acredito. Mas, às vezes, chega num ponto em que o gestor tem que tomar uma decisão que pode ser difícil. E eu aprendi uma palavrinha nova aqui, complementaridade. A beleza da complementaridade de perfis, Fê. E assim, acho que montar um bom time, inclusive, é escolher pessoas que sejam diferentes. E complementares. Demais. A gente passou pelo momento da pandemia. A pandemia ensinou algumas coisas que talvez a gente até já soubesse. E só não dava atenção para isso, que era uma pessoa sozinha, ela nunca é apenas profissional, e em outros momentos ela é apenas pessoal, né? Elas vão sim se complementar aí, né? E a gente percebeu que é quase impossível que a gente não leve em consideração o cenário pessoal daquele profissional, daquele colaborador, no dia a dia daquele time, daquela equipe trabalhando junto. A gente está falando agora sobre relacionamento. É muito provável a gente vai ver pessoas passando por problemas, questões de família, de pessoal, de saúde, né? E que são coisas que antigamente tentava se esconder para debaixo do tapete, e hoje a gente está conseguindo dar um holofote maior para isso, né? Isso é a minha percepção. Eu quero perguntar para você como é que é no dia a dia que você acredita que o cenário pessoal ele influencia sim e muito na condução daquele time, para que todo mundo ali entenda assim, tipo, por exemplo, que uma pessoa tá grávida e ela tem
questões que ela precisa resolver, a outra está passando por um divórcio, ela tem questões que precisa resolver, a outra pessoa está cuidando de uma mãe que tá doente, então a cabeça dela não está completamente ali. Como é que você acredita que é possível fazer os dois cenários coexistirem na condução do trabalho? Quanto isso é importante que agora a gente finalmente esteja dando esse holofote para esse tipo de coisa, para que a gente crie um cenário equilibrado aí, né, de mais eficiente, mais engajado. Como é que você diria que hoje esse tipo de coisa acontece? É o que eu estava falando no início, né? O ser humano não tem gaveta, né? Acho que a gente antes achava que eu abria uma gaveta, né? Eu tinha uma gaveta pessoal, uma gaveta profissional e tal. Acho que está muito claro que a gente não tem gaveta. E a outra coisa, acho que nunca se discutiu tanto, né? Saúde mental. Sim. Né? E nunca se discutiu tanto saúde mental no trabalho. A gente nunca teve um índice tão alto de depressão, de burnout, né? De doenças mentais relacionadas ao trabalho. Eu me lembro, né, como psicólogo, quando eu estava na faculdade, eu tinha uma disciplina, né, chamada Saúde Mental e Trabalho, e o tanto que isso era tabu, né? O tanto que tinham certas empresas, principalmente indústrias, que viam isso como um problema, né? E não queriam distância desse tema. E aí, inclusive, a gente teve a NRF, a maior feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York em janeiro, e uma das tendências foi esse olhar diferenciado para pessoas, né? E então acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito grande, acho que para as empresas de uma forma geral, né? E a gente vem trabalhando muito isso. Eu acho que a pandemia deixou muito claro para todas as empresas a importância de trazer esse olhar, né, diferenciado e de buscar alternativas de trabalhar, né, qualidade de vida, de olhar saúde mental, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Então, assim, e aí você ainda tem empresas que estão no momento de trabalhar, claro, né, a continuidade do seu negócio e vão priorizar isso antes de cuidar, né, desse tema. E acho que aí a gente tem que entender também os diferentes momentos pelos quais as empresas estão passando. Mas é aquilo que eu falei lá no início, assim, acho que quando você olha para os índices de que você tem só cerca de 30%, e tem N pesquisas que falam sobre isso, de que você tem cerca sempre de 30% só dos colaboradores engajados, de fato engajados com as empresas. E esse ano a gente discutiu tanto, né? Quiet quitting, né? A gente discutiu tanto aí esses movimentos, né? Não só o quiet quitting, mas a gente discutiu os movimentos de pedidos de demissão em massa, né? E outras coisas, que a gente vê que as pessoas elas preferem muitas vezes sair da empresa se elas não estão se sentindo bem ali. Né? Então, o que a gente pode fazer para realmente proporcionar esse ambiente que ele não só engaja as pessoas, mas ele é saudável e equilibrado emocionalmente para se trabalhar, onde eu não vou adoecer as pessoas. Sim. Né? E eu acho que quando eu volto lá naquele meu primeiro tema, que assim, quando eu estou proporcionando que as pessoas sejam elas mesmas, estejam ali integrais. Se eu estou ali integral, se eu estou com um problema com a minha mãe, se eu estou grávida, eu estou ali integral. Então, as pessoas, o meu gestor, principalmente, é responsável por entender aquele meu momento e equilibrar, né? Saber na delegação das minhas atividades como que a gente vai equilibrar as minhas responsabilidades para que eu entregue, tenha o meu melhor momento, entregue o meu melhor, esteja ali da melhor forma possível, né, Fê? E eu acho que a gente consegue fazer isso, porque aí você vai equilibrando. Né? Então, assim, você traz um melhor... Você tem como desafiar as pessoas e equilibrar com momentos diferentes da jornada dela na empresa e da jornada dela na vida pessoal. Então, acho que assim, é perfeitamente possível se você estiver disposto... Interesse, né? Interesse, né? Em olhar para as pessoas, né? Em proporcionar esse ambiente e de entender o que está acontecendo, né? Então, assim, querer implantar ações efetivas, né? Então, assim, que deem oportunidades para as pessoas cuidarem da sua saúde física e mental e preparar a liderança
que é fundamental, né, para proporcionar esse ambiente, para fazer essa escuta e para entender esses diferentes momentos da vida das pessoas, é fundamental. Mas eu acho que saúde mental e doenças, né, são um tabu ainda. Né? As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre isso nas empresas. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre isso de forma mais natural. Né? Então, assim... porque às vezes, eu estou fazendo um acompanhamento psiquiátrico, estou, né, tomando medicação. As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. É verdade. Então, acho que a gente vem trabalhando, uma coisa que a gente vem incentivando muito, né, é que na Livelo a gente tem uma série de iniciativas de saúde mental e de física, saúde física e mental. Mas a gente veio, né, e principalmente da pandemia para cá, incentivando muito, né, trocas, lives, enfim, onde a gente vem falando, naturalizando as conversas dessa natureza. Acho que a gente tem que ter espaço para falar sobre isso. Nossa, essa resposta ficou muito longa, desculpa. Pessoal, se eu fui confusa, desculpem. Não, imagina, é o que eu falo sempre. O intuito do podcast é a gente conseguir aprofundar ainda mais nos assuntos, justamente porque se não precisasse disso, era só acessar um site do Google, onde está lá de forma breve e superficial. O chat GPT talvez desse uma resposta mais estruturada em bullet points. Mas o que a gente quer ouvir é gente. E a gente falou, então, sobre relacionamento, a gente falou sobre feedback, a gente falou sobre bem-estar. E aí tem uma palavrinha mágica que, até por ter conseguido acompanhar o processo de evolução dentro da Livelo, fazendo campanhas de comunicação visual sobre reconhecimento, o promover o mérito das pessoas lá dentro e tal, a gente vai para uma pergunta que é óbvia, talvez, a resposta dela, mas é bom, às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Reconhecimento, ele acontece apenas naquele dia que foi marcado, com data e hora para todo mundo ser reconhecido, ou é todo dia? É todo dia. É todo dia. Olha, você sabe, bom, você que me conhece há bastante tempo, isso é uma crença muito grande que eu tenho com gestão de pessoas. E eu falo muito para o time de que tudo que a gente faz, eu sempre brinco com o time. Eu odeio a ação espasmódica e coisa que não tem pé nem cabeça. Eu falo, gente, tudo que a gente... Tudo bem, às vezes a gente faz um negócio que, puxa, a gente foi lá, testou, deu errado. Beleza. A gente não tem problema nenhum. Aliás, tem um negócio maravilhoso para incentivar a cultura de feedback que eu não falei, é não ter caça às bruxas e uma cultura de buscar o erro, né? Porque não tem nada pior para implantar a cultura de feedback do que eu estar fazendo sempre caça às bruxas e ter uma cultura de culpabilização e de apontar o errado. Porque aí ninguém dá feedback, né? É verdade. Existe feedback com isso? Não, porque o que existe é uma apontação de dedo e uma caça às bruxas. Não, foi o Felipe, eu tô sempre aqui. Assim, né? Então, ótimo ponto, recuperando isso aqui. Então, acho que assim, não tem problema nenhum, a gente está sempre testando coisas novas. E aí, numa empresa que busca uma cultura ágil, fail fast, né? Testar é muito importante. Mas quando a gente está construindo um conceito, né? O que a gente quer como conceito é ter coisas que se conectam. E aí, essa conversa, o legal dessa conversa é como é que as coisas se conectam, né? A gente começou lá no início falando do ambiente saudável que se conecta aqui com saúde mental, que tem tudo a ver com feedback, tem tudo a ver com reconhecimento. Quando a gente fala do ciclo de gestão de pessoas, né? Por isso que eu estava falando essas coisas da ação espasmódica, que eu sempre falo com o pessoal, a gente tem que ter coisas que são conectadas, que façam sentido para as pessoas no dia a dia, que as pessoas pensem assim, gente, isso que está acontecendo conecta com aquilo. Isso aqui, tudo está ligado. A minha jornada nessa empresa faz sentido porque as coisas se conectam e estão interligadas. Uhum. E aí eu tenho esse sentido de jornada, de fluidez. Né? E aí, desculpa, eu devo estar viajando aqui, mas não. Enfim. Não sei se faz sentido para você, mas isso faz muito sentido para mim. E foi por isso que eu falei. Mas a questão do reconhecimento. Por que eu acho que tem que ser... E feedback, muitas vezes, é feedback de reconhecimento. É verdade. E que eu acho que, às vezes, as pessoas confundem reconhecimento como só os grandes marcos.
reconhecimento é só ser promovido, reconhecimento é só ganhar um mérito. Não é. E aí eu acho que é por isso que na Livelo a gente trabalha uma plataforma de reconhecimento, né? A gente tem o ciclo de reconhecimento, aí aqui explicando para todo mundo, né? A gente para 2 vezes ao ano no ciclo de reconhecimento, onde a gente faz abertamente para toda a empresa, né? Divulga para toda a empresa quem são as pessoas meritadas e promovidas. Eu acho que é um grande marco de reconhecimento, sim, né? Um reconhecimento super importante, individual, do trabalho individual, né? Então, assim, de promoção, de que às vezes eu estou pronto para um próximo nível, ou de mérito, de um reconhecimento a um trabalho muito bem feito, né? Que merece aí um incremento de remuneração financeira. Mas a gente tem uma série de outras ações de reconhecimento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma avaliação de bolsa de MBA, idioma. Gente, isso é um super reconhecimento, isso é uma ação de retenção da companhia. Eu estou investindo no seu desenvolvimento porque eu acredito que você... Para mim, isso é uma super ação de reconhecimento. É verdade. Né? Mas a gente tem aqui uma... Né, você conhece bem, a gente tem uma plataforma de reconhecimento que engloba tudo isso, que engloba o ciclo de reconhecimento de mérito e promoção, engloba a questão das bolsas de pós-graduação e idioma e engloba os nossos reconhecimentos ao longo do ano, né? Então, a gente tem os TANKs, que é a oportunidade que o colaborador tem de reconhecer até 5 colegas no ano que o ajudaram, enfim, né? Com qualquer dificuldade, em qualquer momento. E a gente é uma empresa de recompensa, então a gente faz tudo isso com pontos Livelo, se claro. Se você não falasse, eu ia querer falar sobre né? isso. A gente faz tudo isso com pontos Livelo, né? Claro, então o tank são 2.000 pontos, né? Então todos os colaboradores sabem que tem 5.000 pontos, 5 tanks para distribuir ao longo dos anos por pares. Isso é muito bacana, porque com isso também a gente quer incentivar um atributo cultural da companhia, que é o Joga Junto. Sim. Né? Porque a gente acredita muito no protagonismo das pessoas, mas protagonismo não é ser herói, bater no peito e falar, deixa que eu faço tudo sozinho. Não, a gente quer protagonismo jogando junto, com colaboração. Olha só. Então, por isso, né, o Tanks é tão importante para nós. Aí a gente tem o Valeu, que são 10.000 pontos por entregas diferenciadas. E aí eu também tenho o Joga Junto, que são entregas diferenciadas feitas em equipe, e aí pode ser uma equipe de uma mesma área ou equipes multidisciplinares, e geralmente são multidisciplinares. Então, às vezes, pessoas que atuaram como multiplicadores de um conteúdo, entregaram um projeto diferenciado, enfim, por aí vai, né? Atuaram na resolução de um problema complexo. E aí a gente tem o nosso de propósito, que a gente brinca que é o nosso Oscar, que 2 vezes por ano a gente elege aquelas pessoas, né? E aí as pessoas são os próprios colaboradores que indicam e os líderes, né, fazem uma votação, são as pessoas que representam os valores da companhia. São os nossos role models, que melhor representam os valores da companhia. Além da gente também... Então, esses são os reconhecimentos por atitudes. E aí a gente tem reconhecimento do tempo de casa, que são as pessoas que escolhem, né, trilhar a sua jornada de carreira com a gente. A gente vê o quanto é diferente, né? Isso também é uma grande mudança, né, no geracional que a gente vê no mercado de trabalho, num tempo médio de permanência, né, de 1 ano e meio a 2 anos, mesmo nas empresas que são as consideradas mais desejadas para se trabalhar, como Google, Facebook, Amazon, né? 1 ano e meio a 2 anos. Olha só. Se você pensar um ciclo super curto, né, de aprendizado, de entregas, enfim. Então, as pessoas que escolhem trilhar uma jornada conosco, a gente tem marcos de reconhecimento de 3, 5, 7... 10 e 15 anos aqui, com pontos também. A gente espera que... Nem a empresa tem 15 anos ainda, né? Mas a gente espera que as pessoas façam esse tempo de jornada com a gente, esse tempo de casa com a gente. Então, a gente tem esse reconhecimento aqui com pontos, mas também tem tempo. Isso que é legal. Então, quando você faz 5 anos de Livelo, você ganha 50.000 pontos e 5 dias off. Beleza.
né? Então, assim, você está escolhendo dedicar tempo e com 10 anos são 100 mil pontos e mais 30 dias para você fazer um sabático adicional, mais 30 dias de férias. De repente, para fazer uma formação internacional, fazer uma viagem bacana, um sabático Que mesmo. legal. Né? Então, uma licença remunerada aqui. Então, é um outro pilar. E tem um pilar de negócio, né? Que são as pessoas que indicam para a gente leads de clientes, leads de colaboração. Gente boa indica gente boa também, né? Então, para quem indica candidato para as nossas vagas em aberto. Então, tá vendo? É uma plataforma de reconhecimento. Tem uma estruturação. Super interconectada, né? Então, assim, eu tenho uma série de grandes marcos e eu tenho vários reconhecimentos que acontecem no dia a dia, mas, além de tudo, a gente não pode, de forma alguma, menosprezar jamais um muito obrigada. O seu trabalho está muito bem feito. Um olho no olho. Eu acho que assim, as pessoas às vezes falam assim, eu quero mais do que um tapinha nas costas. É claro. Eu entendo. Sim. Né? Então, acho que por tudo isso, essa plataforma que a gente falou. Mas eu jamais menosprezaria o valor do olho no olho e de um muito obrigado e de reconhecer o trabalho bem feito. E isso não precisa ter data para Isso acontece, né? Todos os dias. dias. Né? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas... Isso passa batido, né? Então, eu acho que o muito obrigada, o muito obrigado, enfim, acho que isso é fundamental no dia a dia. As pessoas estão dedicando horas, elas passam mais tempo com a gente, trabalhando, seja em casa, não importa o local, né? Num mundo híbrido, um anywhere office, não importa o local, mas eu passo muitas vezes mais parte da minha vida trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa. Então, reconhecer o trabalho bem feito e um muito obrigado não é mais do que obrigação, não. E as pessoas, elas devem adorar receber elogios. Eu imagino que todo mundo gosta de receber elogios. E aí, talvez, às vezes, não passe na cabeça da pessoa o quanto aquela outra pessoa ali pode estar esperando por né? E você tem a ferramenta para isso. Você pode simplesmente virar e falar, cara, nessa campanha aqui a gente mandou muito bem. Aquela sua ideia foi muito boa, né? Eu tento fazer isso no dia a dia da Arte pela Arte. Como eu adoro receber elogios, sempre gostei, eu olho e falo pro Diego, falando, cara, que lindo que ficou isso daqui que você fez, parabéns, né? Ou falo lá pro Bruno, pra Elaine, pro Rafa, falo, gente, eu não estava esperando esse resultado aqui, ficou melhor do que eu imaginava. Eu acho que é combustível e é relacionamento, né? É você conseguir, inclusive, e aí vai parecer que é alguém tentando se aproveitar disso, mas inclusive, você engajar e motivar a pessoa pro próximo projeto, né? Olhar e falar, pô, acho que eu vou tentar bater aquele lá que eu fiz lá, quem sabe eu ganho um outro elogio, pô, quem sabe eu sigo sendo reconhecido, E aí eu acho que assim, eu não menosprezo, mas eu também acho que a gente não pode, também tem que ter cuidado só com o elogio vazio, né, Fê? Tipo, só para não ficar também tá muito bom. Lógico. Né? Porque às vezes a pessoa, de novo, como as coisas estão conectadas, né? Quando eu estou falando de feedback, quando eu falei, né, o feedback tem que ser muito baseado no comportamento observado, em fatos e dados, né, para que ele não fique vazio, para que ele não fique julgamento ou opinião mal embasada. E as pessoas às vezes têm muito cuidado com isso quando elas estão dando um feedback negativo, de correção, de ajuste de rota. Mas quando elas estão fazendo um feedback positivo ou reconhecimento, elas se limitam, às vezes, só no muito obrigado, puta, legal, ficou muito bom. E, às vezes, a pessoa... e a gente, de novo, né? O papel do líder de ter um olhar e estar entendendo o momento de cada um. E, às vezes, a pessoa está num momento de mais insegurança ou de desenvolvimento. Mas ficou muito bom o quê? Foi muito bom aonde? Eu acertei no quê? Acho que uma pessoa percebe quando o elogio ele é vazio, né? Isso. Então, às vezes, também ter oportunidade de
não menosprezar. A gente gosta muito dessas categorias do thanks, do valeu, do de propósito, porque ela é muito embasada. Quando eu te dou um thanks, eu tenho que justificar lá na Livelo, né? Porque como eu só tenho 5 por ano, o colaborador, ele passa lá, ele manda para business partner dele, olha, eu quero dar um thanks para o Felipe, porque ele me ajudou a fazer uma campanha XPTO. Então, ele escreve lá para ele um card que sai no aplicativo de comunicação interna que a gente tem. Porque senão os pontos não são creditados, né? Então, a pessoa tem que ir lá divulgar, então fica muito claro. Tem um embasamento, todas as outras categorias têm, mas o do dia a dia, né? Acho que vale essa dica. Então, assim, poxa, Felipe, ficou muito bom, né? Mas ficou muito bom o quê? Olha, a tua apresentação ficou muito clara, prendeu a atenção das pessoas, os slides não estavam sobrecarregados, né, de informação, ou na hora que você estava apresentando, você não se prendeu ao que estava escrito ali. Você usou o PowerPoint só como um orientador, mas você trouxe um conteúdo, você demonstrou segurança, né? Você trouxe ali, baseado naquilo que a gente falou, que eu te dei o feedback, você ajustou o teu discurso, trouxe um discurso mais alinhado com o que a gente combinou sobre esse assunto. Então, eu acho que isso sim ajuda as pessoas a se desenvolverem. Papel do líder, conectando as coisas lá atrás. A gente está começando a se aproximar do fim do nosso episódio. Ainda tinha, por mim, eu ainda teria um monte de perguntas para fazer para você. Pode ter gente que esteja assistindo ou ouvindo a gente e uma das maiores questões que essa pessoa, né, a empresa dela pode estar passando agora é com a gestão do trabalho remoto e como que agora, com esse advento do trabalho remoto, ora as pessoas estão separadas, ora as pessoas estão perto. Qual a participação que isso tem na forma como elas estão lidando umas com as outras a partir de agora, né? Porque eu imagino que estar perto e estar longe traga aí uma forma diferente de lidar, não só do líder com o seu time, mas com o time entre si, né? Qual que é a participação que o trabalho remoto está trazendo aí no desafio de gerir o relacionamento desse time? Acho que é um desafio para todos nós, assim. E eu acho que o maior erro que a gente pode fazer é ignorar, né? Fingir que liderar pessoas 100% presencial ou 100% remoto é a mesma coisa que liderar pessoas num modelo híbrido de trabalho, né? Então, a gente está trabalhando muito forte na capacitação da liderança para isso. A Livelo está como híbrido. O nosso modelo é híbrido. Tá. Mas, assim, a gente, na verdade, trabalha com os 3 modelos. A tá. gente tem pessoas pouquíssimas que escolheram 100% presencial. A gente tem um percentual considerável de pessoas que são 100% remoto. E aí, a gente tem mais um outro percentual considerável de pessoas que são híbrido. E no modelo híbrido, a gente tem 50% presencial e 50% remoto. Muito bem. Tá? Então, eu acho que a maior questão aí passa, de novo, gerir pessoas passa por construir relações de confiança com o seu time, com o seu liderado. Construir uma relação para que você possa fazer, de novo, aquilo de dar direcionamento, visão, desafiar, alinhar, depois dar feedback. Então, assim, fazer isso no presencial, no híbrido, às vezes, gestores vão encontrar formas diferentes de fazer isso, né? Mas é importante que se estabeleçam rituais, sejam eles... E aí a gente acredita muito no poder do one-on-one, né? Então, assim, eu posso fazer o one-on-one com quem é híbrido presencial, ou remoto, e com quem é 100% remoto, obviamente vai ser remoto, né? Mas é importante que eu não menospreze a importância do ritual para que o desenvolvimento dessa relação de confiança aconteça. Senão, é impossível é impossível gerir. E, assim, de novo, gerir não é implantar um software de acompanhamento, de monitoramento do que as pessoas estão fazendo na máquina delas. E aí, enfim, tem empresas que trabalham com isso, que acreditam nessa metodologia ou que precisam de trabalhar com essa metodologia. E está tudo certo. Cada empresa tem uma cultura, né, que serve à estratégia daquele negócio, né, e que precisa de determinadas ferramentas, e é isso mesmo, né? Mas gerir pessoas, né, vai passar necessariamente por um desafio de estabelecer uma relação
Você jamais vai poder menosprezar a importância de ter rituais de alinhamento e acompanhamento, né? Então, assim, o nível de follow-up que você vai fazer com o teu time, de dando mais ou menor autonomia, vai depender da senioridade, né? E do teu modelo de gestão e do que você está preparado para dar autonomia, do modelo de negócio daquela companhia, é claro, né? Mas eu diria que a chave, Fê, tá em você desenhar rituais, sejam eles remotos, híbridos ou presenciais, individuais com aquela pessoa e com o teu time como um todo, né? Onde você vai garantir, principalmente, um alinhamento individual do que são os desafios daquela pessoa, de como você vai dar clareza, porque eu acho que muitas vezes a falta de engajamento e de interesse da pessoa, de conexão da pessoa com a empresa, com o propósito da companhia, está por uma completa falta de entendimento da estratégia, do desafio, de como que eu posso me conectar com o propósito daquela empresa. Porque o meu líder, zero. A minha conversa com o líder, às vezes, está focada exclusivamente na tarefa. Felipe, faz aquele desenho ali, faz aquele PPT ali, Felipe, executa aquele Excel. Para quê? Por quê? Para entregar o quê? E o desafio do líder deveria ser dar para um time como um todo e para aquela pessoa como indivíduo uma visão de onde que essa empresa quer chegar, como que a gente, como área, contribui para a estratégia daquele negócio, como que você, como indivíduo, contribui para a estratégia daquela área que entrega a estratégia daquela empresa. Como que eu vou te desafiar para que você continue crescendo nesse negócio? Então, assim... E aí, criar os teus rituais, sejam eles presenciais, híbridos, 100% remoto, para com que isso aconteça. Fácil? Não é. Tem fórmula de bolo? Não tem. Mas tem muita ferramenta, muito treinamento disponível para você se capacitar. Né? Assim, o que não dá é para se esconder. E o que a gente vê é tanto líder quanto colaborador se escondendo. E aí, nesse ponto, o remoto... virou uma grande possibilidade para a gente se esconder atrás de uma câmera fechada, né? Líder e time, todo mundo, Sim. né? A gente se escondeu, né? E a gente ganhou uma grande... não consigo falar, nossa, as agendas são sobrecarregadas, né? E tudo virou uma reunião, as agendas estão sobrecarregadas, eu não consigo falar com o Felipe, eu não consigo. E aí eu estou me escondendo. Enquanto eu estou me escondendo, né? As coisas acontecem. E aí o time está desengajado, as pessoas não sabem o que está acontecendo e elas estão perdendo a conexão. A gente poderia passar por alguns outros temas ainda. Uma coisa que eu acho que vai acabar ficando para fora do episódio, mas que talvez valha até um outro episódio sobre isso, que é essa metodologia mesmo, né? Essa forma de metrificar, porque inclusive o relacionamento, por mais humano que ele seja, ele também tem formas de ser medido, né? Aonde está se chegando com aquilo, onde aquela gestão está acontecendo. Você falou agora há pouco sobre a unidade de medida da recomendação, da atitude, das pessoas, dos pares se recomendando, se indicando. Isso parece ser incrível, porque deixa de ser uma unidade apenas de medida, mas de sentir, né? de sensação também. Mas o nosso papo ele precisa ficar por aqui. É uma pena. Eu, normalmente, no final de cada episódio, eu tenho colocado para as pessoas alguns cards na mesa com alguns estrangeirismos. As palavrinhas que a gente tanto gosta, as que já foram escolhidas, elas não estão aqui agora. Então, mas a gente ainda tem call, invite, deadline e meeting. Qual que é a palavra que você mais gosta? Atrás dela, ou que você escolha. Atrás dela tem uma pergunta que tanto eu quanto você vamos responder. Eu não gosto de nenhuma delas, mas a que acontece mais na minha vida é invite. É invite. Deixa eu ver qual é a pergunta que está aqui atrás. Qual a pior treta que você já teve na sua carreira com um chefe? Nossa. Qual a pior treta talvez que eu já tive na carreira? Talvez a Dani estagiária, talvez a Dani... Pior treta que eu já tive na minha carreira com um chefe... Ou uma das também, não precisa ser a pior, né?
Nossa, tem várias, né? Eu acho que a gente tem... Acho que acho que aprender também a fazer gestão ascendente é um super desenvolvimento. E principalmente quando você trabalha com pessoas, e na minha posição, né, como head, né, pessoa responsável pela área de RH, saber dar feedback para CEO virou um super, né, virou uma das minhas principais responsabilidades aqui, né? Então, poxa, já tive várias, assim, várias. E eu tinha um CEO na Livelo que, né, esse CEO da Livelo é virou um grande mentor, um grande amigo, inclusive. E a gente tinha várias tretas, assim, de conversas, assim, e depois a gente dava risadas, Risada. assim, né? De coisas que eu falava para ele, não pode falar isso. E aí a gente tinha várias Uns conversas, arranca-rabo assim? vários, assim, muito divertido. Assim, depois, né? Depois. Depois fica divertido, né? Depois fica divertido, mas no início era mais tenso, assim. Então, nossa, posso citar esse, assim. E aí uma vez eu fui contar para ele ai, meu Deus, uma vez eu fui contar para ele um negócio. E aí ele mas contar para ele porque a gente tinha uma relação de confiança bem próxima, assim, né? E aí fui contar para ele de uma abordagem que eu tinha recebido, assim, e que já tinha até declinado, né? Mas que mexia comigo num lugar pessoal, porque era uma abordagem. Eu sou mineira, né? Uhum. Você falou aí até que eu fiz o FMG aí. E era uma abordagem que era para trabalhar em Minas Gerais e tal, não sei o quê. E ele ficou muito bravo. E aí ele virou para mim e falou: Tá bom, que dia que você sai? Eu vou botar fulano no seu lugar, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu quero... Completamente frustrado. Aí eu fiquei mais brava com ele ainda. Aí briguei com ele, xinguei ele, falei, eu já até declinei, tô aqui contando pra você, abrindo meu E coração você já tá me de demitindo. por que isso mexe comigo num lugar pessoal, e você já tá mandando eu sair? Devia ter aceitado. Acho que essa foi uma treta bem engraçada, assim. Hoje em dia, olhando pra trás, é engraçado. Mas tem, nossa, N outras, assim. Eu falo que esses cards, eles ficam parecendo, a cada episódio que a gente tira, fica parecendo que foi escolhido antes, porque normalmente tem batido com a pessoa e com o tema, né? E Aí, essa... tá vendo? É de relacionamento. É de relacionamento. E eu, quando fui estagiário, na minha primeira agência que eu fui trabalhar de estagiário, para quem tá ouvindo a gente e é provavelmente dos anos 2000, não deve saber o que é o ICQ. Mas o ICQ era uma ferramenta quase como se fosse um WhatsApp, só que no computador, né? Era a nossa forma de poder trocar mensagens com as pessoas. Lembro bem. Lembra? Que fazia... Né? Nem trabalhar, eu sou tão mais velha que você que eu nem trabalhava ainda na época do ICQ. Não tinha E nem aí a começado. gente trabalhando na área da Na criação... minha época de trabalho já era MSN, né? ICQ já era ultrapassado ainda. O dono da empresa virou pra gente e falou que era proibido utilizar esse tipo de ferramenta na empresa por motivos óbvios, porque, né, distração e tudo mais e tal. Mas nós éramos tudo adolescentes, né? Então, quem disse que a gente seguia todas as regras 100%, né? E eles bloquearam pelo TI, o ICQ, mas existia ali, por baixo dos panos, um programa que foi criado justamente para que pessoas pudessem utilizar o ICQ em ambientes onde ele era bloqueado. Eu lembro até hoje, chamava Minerva, o nome do programa. Aí você abria lá o Minerva, estavam todos os seus contatos lá, você podia continuar conversando. MSN vocês não usavam? Ainda não. Ainda o MSN não... Ele estava chegando o MSN na época ainda. E aí a gente começou a utilizar, eu e uma outra estagiária, e o TI, obviamente, tipo, não é bobo nem nada, percebeu e relatou isso pro dono da empresa. E o dono da empresa virou pra gente e falou assim: como a gente tinha prometido, se vocês estivessem usando alguma ferramenta de comunicação que a gente já tinha proibido tudo mais, etc., vocês iam sofrer penalidades, tal, etc. E eles tiraram a internet da gente. Vocês vão ficar uma semana sem internet.
Bom, para quem acompanha, para quem sabe, um designer gráfico precisa de internet para buscar imagem em banco de imagem, precisa buscar referência num Google, precisa, né? A gente precisa de internet para trabalhar. Uma semana sem internet Você não significava entregou assim, nada. como que eu vou entregar alguma coisa se eu estou sendo punido, colocado de castigo sem internet? Então, eu acho que ali naquela época talvez podia existir o Relaciocinando para uma pessoa ouvir e falar assim, então, legal, eu sei que você tem que gerir pessoas aí, mas é bom você entender a forma de relacionamento com elas, né? Porque se você precisa mostrar firmeza e falar, pô, eu falei que não era, você não pode fazer alguma coisa que comprometa a entrega desse teu, desse teu colaborador, né? E a gente realmente ficou uma semana, tivemos que nos virar, a gente falava para a pessoa da mesa do lado, você consegue baixar uma imagem para mim que eu vou precisar para usar? A gente, obviamente, teve que entregar a coisa. E eu olho e falo, cara, tipo, a treta que eu me meti aqui, né? Tipo, por ter burlado, eu fui colocado de Pra castigo. bater papo no ICQ. Para bater papo nem sei o quê. Dani, eu super agradeço a sua presença aqui. Daniele Lopes, diretora da Livelo, trabalha com pessoas, planejamentos estratégicos e projetos. Talvez ninguém melhor para falar sobre relacionamento com o time do que você. Desde do momento em que eu planejei os episódios desse podcast, já era minha intenção conversar com você justamente sobre o suco do relacionamento, né? Aquele suco puro de relacionamento. Então, eu agradeço muito por essa troca, por esse compartilhamento. Espero que, de repente, a gente tenha uma segunda temporada e a gente possa repetir esse episódio, trazer ainda mais assunto para dentro do projeto. E se você quiser compartilhar suas redes sociais, você fica à vontade, aquela câmera é sua, ou para mandar alguma mensagem final, você fica à vontade. Fê, eu te agradeço muito pelo convite. Você sabe o carinho enorme que eu e todo o time da Livelo tem por você, né? Pela arte, pelo time todo. O trabalho excepcional que vocês fazem. Eu acho que a gente tem um orgulho muito grande de tudo que a gente alcançou com comunicação interna. E jamais isso seria possível sem você, né? Sem a sua inventividade, sem a sua criatividade, sem o seu olhar diferenciado, né? Sem as suas provocações. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui e colaborar e falar de um tema tão interessante quanto relacionamento, cultura de feedback. E é um tema que sempre ele parece muito... mas não é mais do mesmo, mas muito... isso não... né? Isso, às vezes as pessoas subestimam a importância ou acham que não tem fundamento, né? E eu acho que a gente tem muita coisa para falar sobre ele, sim. Então, foi um prazer. Eu acho que é difícil falar sobre relacionamentos, né? Você vê que a gente se pega em vários momentos aqui, falar sobre relacionamento, reconhecimento, impacto de saúde mental na vida das pessoas, nas empresas, né? Então, para mim é um prazer. Conta comigo sempre. Pessoal, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Contem comigo, porque vocês precisarem. Quem quer te achar, te acha onde? Quem quiser me acha no LinkedIn, Daniele Corgozinho Lopes. Com 2 L's. Daniele com 2 L's. Pode procurar por mim lá. Vai ser um prazer a gente se conectar e trocar. Então, estou à disposição. E quem está seguindo a gente tanto no Spotify quanto no YouTube, as nossas redes sociais estão aparecendo agora no vídeo. No Instagram é @relaciocinar, no YouTube Relaciocinar. E você também consegue escutar tanto no Google Podcasts como no Deezer, tá? Falar sobre relacionamento é parte da estratégia de trabalho do relacionamento. Tanto eu quanto a Dani aqui, para falar sobre relacionamento, a gente tem que pensar 1000 vezes no que a gente vai falar, porque isso envolve outras pessoas. Isso é óbvio. Então, o relacionamento, como ela disse, não pode ser considerado algo clichê, justamente, ou tão superficial, justamente porque, o que importa é o trabalho. O que importa é do momento que você sai de dentro de casa e vai sentar naquela cadeira, daquele lugar onde você ocupa quase 2/3 do seu dia. Tudo que você faz na sua vida importa lá para dentro, tudo que você faz lá para dentro importa para lá de fora. Então, esse era um dos episódios que eu estava mais empolgado para fazer. Comportamento humano é algo que me interessa muito e eu espero que você também tenha curtido muito esse episódio. E fica com a gente, porque ainda tem muitos outros pela frente. A nossa temporada ainda não acabou e até a próxima.